Bom, vamos ver agora a nossa unidade 5. A nossa unidade 5, na verdade, ela vai tratar do orçamento como um instrumento de avaliação e análise do fluxo de caixa, tá? Na verdade, a gente analisa, né? Em todas as unidades, a gente sempre fala a mesma coisa, né? A gente fala sempre do desempenho projetado confrontando com os objetivos traçados. Ou seja, quando fala de balanço patrimonial, quando fala de fluxos de caixa, a gente tem sempre, todas as unidades começam a falar dessa maneira. Mas vamos lá. O objetivo, na verdade, é administrar a tarefa complexa que você tem na atual conjuntura, né? Quer dizer, então veja só, controlar hoje é fundamental para garantir a execução das tarefas de qualquer processo que a empresa tem, tá? E o fluxo de caixa é um instrumento para análise do desempenho empresarial e da previsão orçamentária da empresa, tá? Preocupar-se com as operações de fluxo de caixa, tá? Na verdade, é um mercado acentuadamente... como a gente tem um mercado acentuadamente vendedor, né? Quer dizer, que a oferta está sempre maior do que a procura, tá? Como você tem muita queda hoje em dia nas margens de lucro, né? E como há um aumento cada vez maior da defasagem entre o prazo de pagamento e recebimento que você tem quando você vende nas suas mercadorias, os níveis de inadimplência estão cada vez mais altos, né? O custo financeiro para a captação de recursos também está muito elevado, dadas as taxas de juros que você tem hoje no mercado, né? É muito aconselhável que você tenha análise muito cuidadosa, tá? Para que você possa analisar as operações do fluxo de caixa da empresa, tá? A importância disso, né, é porque com o manejo disso, o inventário vai ter condição de analisar no tempo, manejar no tempo, compatibilizar no tempo, na verdade, o que a gente chama de contas a pagar e contas a receber, tá? Consequentemente, né, as decisões que você vai tomar sobre várias coisas importantes da empresa, tais como qual o momento adequado, o melhor momento para eu comprar, qual o melhor momento para vender, quais são os momentos mais carregados dos contas a pagar, tá? Como eu vou projetar meus estouros, as minhas sobras de caixa, tudo isso é muito importante através do fluxo de caixa. Então, veja só, o fluxo de caixa ele reflete as consequências e não as causas dos problemas empresariais, tá? Então, veja, né, ele não deve ser considerado apenas como um simples informativo. Na verdade, você deve considerar, é necessário que você tenha uma visão estratégica da Caixa. Entender o Caixa como um centro de operações financeiras, tá? Na tentativa de você montar o fluxo de caixa, sem dúvida, organizar a empresa para manter os seus dados possam ser gerenciados de forma correta, tá certo? Então, no nosso material, você coloca uma série de ações que você vai tomar e eu vou apresentar algumas coisas assim que eu acho que são atividades necessárias que você tem para você desenvolver o seu fluxo de caixa. Por exemplo, efetuar todos os pagamentos com cheque, né? Evitar pagamentos em dinheiro, né? Que além de que você perde muito o histórico das suas operações, né? Criar uma caixinha para pequenas despesas, né? Quer dizer, passar para a caixinha algumas despesas que você que são de condução, café, e que você possa ter uma prestação de conta mais próxima no tempo, na semana, né? Para que você, por exemplo, não fique preenchendo cheques de pequeno valor e você perca o controle desse fluxo de caixa e aumente, inclusive, as suas operações bancárias usando esse tipo de coisas, né? Usando muita operação de banco, tá? Né? Criar um plano de conta gerencial, tá? Ou seja, um controle sobre todas as suas despesas, né? Tudo que você tem, o de fundo, agrupados de acordo com a sua classificação de despesas, tá? O que é fornecedor, o que é pessoal, o que é de venda, o que é de mobilização, o que é despesa financeira, o que é coisas de empréstimo, você separar pelos seus centros todas as suas despesas por cada um, classificando elas de maneira adequada. Gerenciar
como se encontra o comportamento dos tributos, por exemplo, né? Quer dizer, é preciso que a empresa tenha um assessoramento mensal dessa parte de despesas, né? Para que ela não sofra, por exemplo, influências assim, de repente, sem saber o que está acontecendo, e tem uma administração tributária e fiscal proveniente de informações de assessoramento, e não seja uma coisa que seja feita de maneira aleatória, sem ser por um profissional que não é qualificado para fazer isso, tá? Outra coisa importante, não confundir pessoa física com jurídica. Isso, por exemplo, é uma coisa muito importante, né? O cheque do dono da empresa, por exemplo, pagar conta de empresa com cheque de quem é sócio, evitar esses tipos de coisa, né? Manter separado essas duas figuras. Deve-se sempre lembrar que a pessoa física um dia pode sair e a pessoa jurídica se perpetua no tempo, tá? Então, a empresa, ela é organizada dessa maneira. Se os sócios não se organizam, a empresa não se organiza também, né? Outra questão que é assim, extremamente polêmica no mercado é a questão do prolabore, né? Prolabore não é lucro. Prolabore, na verdade, tem uma diferença conceitual. O prolabore é o salário do sócio que trabalha dentro da empresa, enquanto que o lucro é a remuneração de tudo que você investiu, do capital investido, do capital financeiro investido, tá? Então, veja bem, é necessário que você evite esses tipos de confusão, tá? E aconselho que você faça um gerenciamento diário dessas retiradas, né? Ou de prolabore, que os sócios que estão trabalhando na empresa possam estar fazendo, né? É importante isso, tá? Manter uma política de boas relações, né? Realizar sempre uma conciliação bancária, né? A conciliação bancária, quer dizer, isso aí, por exemplo, para que trabalhar com um branco só? Você tem que estar dentro do mercado, às vezes, trabalhando com 3 instituições diferentes, para que você possa negociar, inclusive, ter vantagem de um e outro, né? A questão dos parceiros financeiros que você vai criar, né? Quer dizer, ampliar o relacionamento com os bancos também, com a certeza de que você vai abrir maiores possibilidades para você abrir novas operações, tá? Então, veja bem, o fluxo de caixa projetado é um conjunto de entradas e saídas desse numerário ao longo do tempo, tá? Isso é uma coisa importante. E a empresa pode ter lucros, tá? E pode ter vendas cada vez mais ascendentes, tá? E melhorar sempre ter sempre um controle desse seu fluxo de caixa com mais equilíbrio possível. Bom, isso significa que todos os setores da empresa devem estar comprometidos com o fluxo de caixa, tá? Quer dizer, ou seja, o fluxo de caixa não abrange só a área financeira, tá? Ele abrange também a área de produção, a área de compras, tá vendo? Deve ser trabalhado, o trabalho é um trabalho em conjunto com essas coisas todas, tá? A área de cobrança também é uma área importante, né? Quer dizer, as políticas de cobrança mais ágeis, né, e mais eficientes permitem que você utilize melhor os seus recursos. A área de venda, mantendo um controle sobre os prazos que você concede de venda, sobre os hábitos de pagamento do cliente, né? Isso facilita também e dá uma prévia avaliação dos resultados do seu caixa. É a área financeira, né, que avalia cuidadosamente o perfil do endividamento que você possa ter, que a empresa pode ter, de forma a você não ocorram, por exemplo, desgastes, né, nesse fluxo de caixa que você tenha, tá? Então, é um processo que administra e você gera um processo, fluxo de caixa, que você desenvolve uma série de atribuições, né, que você vai aparecer lá. Controla os recursos disponíveis em caixa, as contas bancárias, elabora a conciliação de registros bancários, planeja e executa ações no sentido de suprir as insuficiências de caixa, verifica antecipações de recebimentos e pagamento, tá? Elabora e, obviamente, analisa a demonstração do fluxo todo que você tem, tá? E a finalidade dele, então,
acho que está clara para a gente, né? Quer dizer, controlar a atividade financeira e controlar a atividade da empresa. Visa, então, o equilíbrio entre as entradas e saídas dos recursos financeiros. É uma janela para o futuro, como a gente costuma dizer, né? Ou seja, porque facilita o planejamento e a administração com as suas informações. E permite que o empresário, então, vai responder às perguntas, por exemplo, quando é que ele necessita de recursos adicionais, quando e como ele vai e quanto ele vai necessitar, por quanto tempo vai existir, a necessidade de ter empréstimo ou não, como é que a empresa vai poder pagar os seus empréstimos ou não, quer dizer, ele permite isso, né? Então, veja só, as medições podem ser uma ferramenta eficaz para orientar a organização, tá? E essas medições, elas são feitas em 3 categorias, né? De desempenho e de melhoria do processo e de previsão, tá? É importante que a empresa tenha uma meta para essas medições, tá? Sempre se referenciando a um padrão de desempenho que ela considera o mínimo aceitável para que você possa se desenvolver e esse desempenho venha a ser medido por meio da definição das várias áreas da organização, tá? Lucena, que é um autor que a gente cita no texto, ele diz que definir metas significa especificar padrões de desempenho. Isso é muito importante na análise do fluxo de caixa, tá? Então, veja só, a empresa também, para o fluxo de caixa, ela tem que ter um plano de ação e ela tem que ter um conjunto de indicadores com a finalidade de medir esses resultados, tá? E esses indicadores vão ser as guias, né, que vão medir a eficácia das suas tomadas de decisão, tá? Vão medir os desvios, os erros que existem, tá? Dentro do programado e do que está sendo realizado, tá? Então, esses indicadores de desempenho, existem vários que estão sendo colocados lá. Eu vou citar alguns aqui: a liquidez de atividade, o endividamento e, né, estrutura, a rentabilidade, tá? Uma série de indicadores que no nosso texto você tem as definições e os conceitos para você ler com calma e com detalhe. Na verdade, como se falou também da unidade 4, o importante não é só o cálculo do índice, né? É muito importante também você saber interpretar isso tudo, né? Tá? E é por isso que você faz uma série de comparações, né? Utilizando esses indicadores em análises organizacionais que facilita a interpretação do resultado e favorece sempre o processo de decisão, tá? E vocês vão ver lá. Agora, presta atenção, nessa unidade nós colocamos alguns tipos de abordagem, né? Que são algumas abordagens de medidas de desempenho, tá? E todos eles incorporando medidas financeiras. Então, vários autores a gente coloca lá. Nós apresentamos o Matarazzo, que ele tem um sistema tradicional de análise, onde ele trabalha com demonstrações contábeis, é mais apoiado nesse tipo de análise. Tem o Elfert, que já afirma que o negócio, seja pequeno ou grande, ele tem que estar sempre definido como um grande sistema de relações financeiras e de movimentos de caixa, tá? Então, ele tem também uma outra visão, quer dizer, ele incorpora análises mais, digamos, mais flexíveis, como vocês vão acompanhar lá, tá? Temos a abordagem do Anthony, né, e do Govindarajan, que são autores que se referem, né, à relação do sistema de desempenho, à abordagem tradicional, tá? Usam o ponto de vista financeiro, tá, né, através de tabelas de avaliações balanceadas, né? Quer dizer, também é outro tipo de análise que também está mais detalhado. Não dá para a gente ficar detalhando muitas coisas aqui. Eu acho importante que vocês leiam e percebam esses vários métodos que tem. E tem a abordagem do Kaplan e do Norton, né? Que, na verdade, propuseram, resolver o problema da mensuração
na organização, né? Já na década de 80, tá? E constataram que os indicadores financeiros por si só, isoladamente, de uma certa maneira, se mostram assim, incapazes de medir as atividades criadoras de valor. Ou seja, atividades tais como as coisas que são mais intangíveis, né? Que você tem na empresa, por exemplo, as habilidades, as competências, a motivação do funcionário, os processos que você vende e as tecnologias de informação, as inovações que você faz em produto e nos serviços, os relacionamentos com os clientes e com os fornecedores, por exemplo. Tá? Então, eles é que desenvolveram o tal do Balanced Scorecard, né? Quer dizer, que é um cartão de desempenho de equilíbrio, que é um instrumento que ele acompanha outros objetivos e estratégias da organização. Então, na verdade, ele possui medidas que são financeiras e medidas que não são financeiras. Enquanto as outras abordagens vão mais para uma abordagem mais tradicional, fazendo medidas mais financeiras e indicadores mais financeiros, né? O Kaplan e Norton, eles já entram com medidas que vão além das medidas financeiras, né? Quer dizer, ele traduz, na verdade, esta missão e a estratégia em objetivos e medidas organizadas, né? Através de você ter algumas perspectivas diferentes do que as outras abordagens apresentam. Quer dizer, não é só a questão financeira, mas a questão do cliente também, dos processos internos, do processo de aprendizado e do processo de crescimento que a empresa tem. E daí ele diz o seguinte, né, que ele, na verdade, ele traduz um pouco mais a visão e as estratégias em objetivos e medidas, através de um conjunto equilibrado de perspectivas, né? Essas são palavras que ele falou, né? Então, e essas perspectivas que ele coloca, que são imprescindíveis, são a perspectiva financeira, a perspectiva, né? Quer dizer, as medidas financeiras que sintetizam todas as consequências econômicas, as perspectivas do cliente, que permitem a identificação dos resultados referente aos segmentos, na verdade, ativos que você tem, ou seja, mas aí você pega a satisfação do cliente, aquisição de novos clientes, quer dizer, são variáveis que não são financeiras, tá? Perspectivas de processos internos, que são as medidas dos processos que terão mais impacto na satisfação do cliente, mais êxito nos objetivos financeiros da empresa, tá? Ou seja, ações que são capazes de mudar, atrair ou reter clientes, tá? E que traz retorno financeiro, né? Quer dizer, é uma outra visão. E a perspectiva de aprendizado e crescimento, tá? Quer dizer, e essa perspectiva de crescimento é uma perspectiva que vem de 3 fontes diferentes: dos sistemas que você tem, das pessoas, tá? E do próprio empreendedor. Quer dizer, então o Balanced Scorecard, ele tem uma visão mais abrangente de conjuntos de indicadores que eu acho que é interessante de ser analisado. Então, fazendo um resumo global, né? Todas essas abordagens, elas enfatizam um modelo de medição, né? Seja você está usando um sistema tradicional de medida, né? Somente os resultados financeiros, tá? Ou com a utilização de um modelo que meça e avalie de forma equilibrada outros resultados do processo, tá? A gente sabe que as organizações necessitam medir os resultados de uma ou de outra maneira para facilitar seu processo de decisão e melhorar seu planejamento, né? Então, isso é que eu acho que é importante. É importante que a gente tenha essa visão dessas vários tipos de abordagem para que a gente possa estabelecer a nossa postura mais crítica e entender as várias formas de você trabalhar em busca a atender os principais objetivos da empresa.